Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos ao Invictus Podcast. Este é o primeiro episódio dessa temporada e o nosso entrevistado de hoje é um cara fantástico, um cara espetacular. O cara é ator, é apresentador, faz comercial, é professor de teatro, inclusive foi o meu professor, e eu quero apresentar para vocês Kleber Alves. Que maravilha, que honra estar aqui. Você falou barba, cabelo e bigode. Faz tudo, né? Faz tudo. Mas muito bom, obrigado pelo convite, que hoje vai ser um dia assim, extremamente produtivo, que a gente possa trocar uma ideia bem bacana sobre vários assuntos, que eu sei que você é o cara dos assuntos. A gente tenta ter um repertório diferenciado, né? Mas é claro que eu pensei nesse primeiro podcast pegar alguém que estaria muito ligado, né? Assim, ao meu desenvolvimento, certo? Você foi um cara que, para mim, foi uma referência. Foi alguém que, em um momento da minha vida, eu precisei dar um passo a mais na questão do crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal. E eu te encontrei e a gente fez esse trabalho de libertação, né? De viver outros personagens, né? Então, assim, às vezes o pessoal não está entendendo, ele foi meu professor de teatro no curso de formação do ator. E durante esse curso eu vi que eu tive um upgrade, né? Nessa questão pessoal, nessa questão de desenvolvimento da comunicação e de relacionamentos também interpessoais, né? Que é uma coisa puxa a outra. E já para começar a pancada, eu quero que você me fala sobre Rasa Box. Ai, meu Deus do céu. Esse aí foi o responsável no início de muita coisa. Então, só para vocês entenderem, é o seguinte, esse cara foi meu aluno, como ele já falou, né? Maravilhoso, inclusive, um cara que de uma responsabilidade, de uma entrega tão bacana. E a gente estava montando um trabalho que foi o Bodas de Sangue, do Federico Garcia Lorca. E no momento em que a gente estava montando, surgiu a necessidade de trabalhar com as emoções. E Rasa Box nada mais na realidade é um método de estudos, né? Que foi criado na Índia. E nada mais é do que trabalhar as emoções através de caixas. O que são essas caixas? São caixas, são boxes, né? É um espaço quadrado desenhado no chão, onde o ator, como atleta das suas emoções, ele vai adentrando em cada uma dessas caixas. Aí é claro que tem toda uma preparação, né? Não, nada é assim de um... Vai! Taca o colega na fogueira. Não é assim, não. Então a gente, né? Você participou... Sim. Então tem toda uma preparação para que esse ator possa entrar e trabalhar cada uma dessas emoções e que ele possa permear por essas emoções. Isso é muito legal porque faz com que a gente tenha domínio das suas emoções, que a gente consiga transitar de uma emoção para outra e traz uma perspectiva de criação e construção do personagem que é muito bacana, porque você sabendo oscilar, sabendo fazer essa transição, é muito mais fácil no momento em que você precisa mudar a emoção, né, de uma forma técnica e mais rápida na cena, para que você tenha esse domínio. Né? E uma coisa que me chamou a atenção e que mudou totalmente o meu mindset nessa parte foi justamente isso, você sair de um condicionamento, né? Porque a gente é condicionado a partir do momento que você nasce, né? Ou seja, a influência do pai, da mãe, influência dos amigos, dos parentes. E aí você fica muito condicionado a viver, né, numa caixa, exatamente dentro de uma caixa. Só que à medida que você cresce, essa caixa vai ficando pequena. E quando você não tem essa percepção, né, que você cresceu e que o seu espaço está ficando diminuído, você começa a entrar em conflitos, que é onde entra nessa dificuldade que o ser humano tem em lidar com as emoções. Ou seja, em desvencilhar do que os outros esperam que você seja, né? Ou seja, cara, tem que ver quem falou isso, cara. Talvez você vai lembrar. Ele fala o seguinte, fala, cara, pra você, o ninja, poderosíssimo ninja, cara, um grande beijo pra esse cara, sou muito fã. Ele fala o seguinte, pra você ser você mesmo, você tem que ser foda pra caralho, bicho. Tem que ser foda, tem que ter muita coragem, né? Você tem que dar a cara pra bater, né? Tem que dar cara. Não tem jeito. E aí, pra você se posicionar, cara, nada mais é do que você dar a cara pra bater. Faz muito sentido o que você tá falando. Então, cara, foi muito bom. Ali foi o início de um processo de transformação que culminou em uma série de outras coisas que eu comecei a fazer que eu queria fazer, tinha vontade de fazer,
mas eu ficava preso naquilo e falava, pô, alguém tem que me aprovar isso aí, certo? Ou seja, sempre esperando a aprovação de alguém, né? Ou não fazendo por medo de decepcionar alguém. Cara, até que um dia eu falei, cara, você quer saber de uma coisa? Eu vou começar a decepcionar as pessoas e me agradar. Exatamente. E foi o processo que me Exatamente. trouxe uma libertação. Cara, é tão gostoso, é tão maravilhoso quando você, né, quando você chega nesse ponto de achar, falar, pô, velho, se eu fizer no nosso caso, né, se eu fizer uma peça de teatro e tiver só eu lá, tá maravilhoso. Entendeu? Libertador, não é? Libertador. Libertador. Você não fica refém, né, das pessoas. Agora faz muito sentido o que você falou, estar em uma caixa, por exemplo. No teatro a gente lida com o espontâneo, a gente lida com o subjetivo. E é muito interessante porque, por exemplo, eu tive a oportunidade de dar aula para crianças, né, por muito tempo, inclusive. E aí, quando você trabalha com criança, a criança, ela traz esse espontâneo porque ela não tem filtro. E aí ela vai crescendo e, como você mesmo disse, ela vai entrando dentro de uma caixinha. Por quê? Porque a sociedade o tempo inteiro fala para ela, você pode isso, você não pode aquilo, não senta de perna aberta, porque não é legal, não faz isso, não faz aquilo. Então a criança vai ouvindo, o ser humano ele vai ouvindo aquele tanto de coisas e vai tentando se adaptar, porque nós temos essa facilidade de adaptação. Então, na tentativa de se adaptar, o que vai acontecendo com a espontaneidade dele? Vai sendo abafada, vai sendo tolhida, entendeu? E aí, o que a gente faz no teatro exatamente também, né? Porque não é só isso. Isso é uma ponta do iceberg e o desenvolvimento é 10 vezes maior do que somente essa perspectiva, né? Esse lado da moeda. Mas o que a gente faz também no teatro é isso, é fazer com que o adulto ele possa deixar esse espontâneo brotar, né? Aquilo que é subjetivo dele vir à tona. E uma das coisas que eu achei tão interessante, por entrar no teatro sem conhecer e achar que lá eu iria aprender a representar vários personagens, uma das coisas que eu mais aprendi lá dentro foi ser natural. Ser natural, né? Não parece que é uma coisa antagônica. Você fala, não, você vai entrar lá para se aprender a ser outra pessoa. Mas eu entrei lá justamente, o que eu aprendi foi ser mais eu. Porque vivendo outros personagens, eu vi que tinha um personagem ali que eu não estava vivendo. E aí, quando eu passei a viver outros personagens pesados, personagens, né, com carga emocional muito grande, eu falei, pô, cara, meu personagem é, como você diz, o medo que eu tava no meu, eu falei, meu é fraquinho perto desses caras, velho. Então eu vou dizer o meu. Pô, velho, foi maravilhoso. E eu acho que deve ser muito gratificante para você, né? A satisfação, né, de você ver as pessoas sendo ajudadas, transformadas, foda. Cara, eu adoro isso. Eu adoro. Eu costumo dizer que, assim, quando eu vejo um aluno meu subir no palco, no momento de fazer uma cena, no momento que ele está num espetáculo, e quando eu vejo que ele entendeu a proposta, entendeu o que é teatro, e isso é muito doido, porque, assim, o teatro, cara, ele vai te trazendo, te dando ferramentas para o seu desenvolvimento. Tem gente que, por exemplo, começa a fazer aula de teatro, que foi o meu caso, depois eu vou te contar a história, começa a fazer aula de teatro porque tem timidez, que é tímido, que não consegue se comunicar. E aí quando ele chega lá, cara, ele descobre um mundo de possibilidades e ele vai desenvolvendo em outras coisas que isso se torna muito gratificante, impacta o ser humano de uma forma positiva, né? E aí, para mim, é muito legal. Quando eu vejo o meu aluno se desenvolvendo dessa forma e é nítido, é perceptível isso, é um presente. Eu costumo dizer que para um professor não tem nada melhor do que você notar esse crescimento, né? E não é um crescimento enquanto ator, vai mais além que isso. Vai além. É um crescimento enquanto uma vida, né? Exatamente. A gente sabe que hoje em dia uma das habilidades maiores aí no mundo que a gente vive é a habilidade da comunicação. Com certeza. Então, se você talvez não tem lá na frente, se não tiver essa habilidade, pode ser que você esteja fadado ao fracasso. Com certeza. E aí as pessoas elas não param para analisar essa perspectiva e correr atrás disso, né? Ou às vezes param e vão fazer teatro. E aí quando chega lá descobre um mar de possibilidades. Isso é muito legal. É muito legal. E esse lance da comunicação, eu associo isso ao sucesso profissional em qualquer área. Exatamente. O que você vê muito uma pessoa reclamar, o cara vai no médico, por exemplo. Às vezes o cara é super especialista. Muito bom, né? Aí ele vai, paga uma consulta cara, só que ele sai de lá e fala, poxa, eu não gostei daquele médico, não. O cara mal olha no rosto da gente. Não é? Aí você pergunta as coisas, ele responde em 2, 3 palavras, entendeu? Então você vê que a comunicação está muito ligada a isso aí. Um dos processos meu em relação a isso foi justamente
destravar a comunicação. Eu tinha muita dificuldade com a comunicação. Assim, num ponto extremo, uma timidez extrema. A ponto de entrar num elevador e prender a respiração para ninguém notar que eu tava ali. Porque, assim, de certa forma, já é um lance meio constrangedor, né? Você entra no elevador, você tá fechado ali numa caixinha com várias pessoas que você não conhece. Aí as pessoas aí falam um bom dia, você tem que emendar um assunto. Cara, isso aí pra um cara tímido é a morte. Eu tinha medo de conversar com as pessoas, eu pelo menos tinha medo de emendar o assunto, e eu que não conseguia nem conversar, eu não conseguia, você acredita? Eu falei, cara, eu tô ferrado, eu tô fudido, porque como é que eu vou fazer na vida? Isso assim, com 12 anos de idade, eu já tinha essa consciência de que isso me impactava negativamente, que eu precisava mudar. E foi muito doido, porque eu falei, e agora? E aí eu olhava para os meus dificuldades de fazer amigos, assim, extrema, porque eu não conseguia conversar, não conseguia interagir com as pessoas. E aí chegou um ponto que eu falei, não dá mais. Não dá mais para eu ficar no cantinho, não dá mais para eu, né, ficar guardadinho ali. Eu falei, velho, eu vou soltar a bicuda na caixinha e vamos. Então, vamos partir desse ponto aí pra gente começar a entender esse processo seu. Que isso tá ligado totalmente ao teatro também, né? Você viu uma dificuldade que você tinha e isso te levou a trabalhar isso através do teatro? Como é que foi esse início? Então, o teatro aconteceu na minha vida, como eu falei, com 12 anos de idade. Foi muito doido. Muito engraçado, assim, como tudo começou. Eu já tinha essa noção com 12 anos, porque eu era extremamente tímido, de que eu tinha medo das pessoas. E aí, um belo dia eu cheguei na minha casa, liguei a televisão, tava passando, sabe o quê? Chiquititas. Certo. Chiquititas. Aí eu olhei e falei, gente, olha só. Aí você falou, eu quero ser o Chiquitita. O tanto de menino da minha idade, dando pinta lá, fazendo, sabe, aquela coisa. E eu, gente, se esses meninos dão conta, eu dou conta também. Né? Dou conta também, audácia, né? Eu dou conta. E aí eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, olha, eu quero ser da Chiquitita, assim. Eu quero ser a Chiquitita. Olha, mas... Ela me deu uma olhada assim, mas você sabe que... Mas não tinha noção do que era fazer teatro, do que era ser ator. Até porque naquela época, era uma época que não tinha, por exemplo, nas escolas não tinham aulas de teatro, não, a gente não... Nem extracurricular. Hoje já é diferente. Hoje 90% das escolas já tem o teatro como disciplina. Então, era muito distante. Então, eu não tinha noção do que era fazer teatro, do que era ser ator, né? Mas falei pra minha mãe, ela falou, não, então pra você ser uma chiquitita, você precisa fazer teatro, você precisa fazer aula de teatro porque você quer ser um ator, certo? Sim. Aí eu, ator, gente, olha que legal. Beleza, eu quero fazer aula de teatro. Quero fazer aula de... Achei que era ótimo. Quero fazer aula de teatro, vou fazer aula de teatro. Cheguei no meu pai e falei, pai, eu quero ser um ator. Ele deu uma olhada pra mim, entender. Como é que é? Não, eu acho que hoje eu entendo muito mais naquela perspectiva assim, o cara tímido desse jeito, não consegue conversar com as pessoas, quer ser ator, tipo assim, é muito... Porque tem outro lance também, né? Vagabundo, não, vai ser ator, não, e vai ser vagabundo. O artista tinha um pouco meio que essa... Né? Hoje a gente já não tem, porque a profissão artística é valorizadíssima. Mais que antes, né? Mas assim, eu, graças a Deus, não tive problema com isso. O problema que eu tive foi exatamente dessa... mas nunca, né? Meu pai olhou e falou, mas que abertura, não dá conta de abrir a boca. Mas tá bom, mas não, ele me falou não. Então tá. Seja ator. Eu falei, não, mas eu preciso fazer aula de teatro. Ele, então, vai atrás. Ele sempre me deixou muito ligar pra correr atrás, exatamente, das coisas. E aí, eu passeando lá no centro, um belo dia, encontrei uma escola de teatro. Cheguei empolgadíssimo lá em casa. Falei, olha, pai, achei a escola de teatro, peguei o telefone, eu quero ser ator, eu quero ir pra Chiquititas. Pra dizer que eu comecei a fazer aula de teatro, menino, mas eu dei trabalho pro professor, você não tá entendendo o trabalho que eu dei pro professor, porque era assim, ó, eu fiquei mais ou menos um mês escondendo no banheiro na hora que eu tinha que ir lá na frente. Tava rolando os exercícios e aí de repente, meus colegas todos iam lá, faziam, né, já fazia aula há muito tempo. E pra acabar de piorar, eu entrei numa turma onde os meus colegas já estavam lá mais cansados. Exatamente. Passado. Aí que me travou mesmo. Porque eu não conseguia de jeito nenhum ir lá na frente, não conseguia fazer, toda hora me dava uma dor de barriga, eu corria pro banheiro, ficava trancado lá dentro, e eu falei, pensava, mas não desistia também não, claro. O que eu tô fazendo aqui? Até que eu tive uma virada de chave. Um amigo meu uma vez virou pra mim e falou assim,
Cara, todo mundo chega do lado comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quer ser ator, você tem que ir lá na frente, você tem que fazer as coisas, você tem que dar a cara pra bater, porque senão não faz sentido você fazer aula de teatro. Claro, hein? Aí eu parei, pensei, cara, não é que é verdade isso mesmo? E comecei a lidar com os meus fantasmas. Olha que bacana. E a partir daí foi uma virada de chave, porque eu vi que mesmo com dificuldades, o mais importante era enfrentar o medo, enfrentar a insegurança e, sabe? E mesmo com medo você foi. E mesmo com medo as coisas aconteciam. E aí que o teatro começou a me transformar enquanto ser humano. Por quê? E aí é uma coisa que eu sempre falo, do desenvolvimento do teatro. Porque eu comecei a desenvolver coisas, porque eu fui enfrentando, eu comecei a desenvolver coisas que foram, assim, fundamentais no meu processo. E aí, quando eu vi, eu já estava conseguindo fazer, quando eu vi, eu já estava conseguindo improvisar, eu já estava conseguindo fazer os exercícios, já estava conseguindo trabalhar em grupo e já estava trabalhando as maravilhas que o teatro consegue e oferece para ser humano. Foi muito legal, cara. E aí, Eu acho que foi bom você falar isso sobre essa dificuldade que você teve e não desistiu, né? Porque o que a gente vê muito hoje, as pessoas quando se depara com uma certa dificuldade, com medo, né? Primeira reação delas é justamente parar, porque, né? Como tem dito muito ultimamente, a coragem não é a ausência de medo, é a resistência. Exatamente. Né? E a pessoa vai, na primeira dificuldade, ela já quer fugir e não entende que é o processo. A gente vive numa sociedade muito ansiosa hoje. Eles querem tudo, né? Fala, quero fazer isso. Imediatista. Quero fazer e já quer ver o resultado final. Muitas vezes quer enxergar o resultado final, certo? Mas se você não der o primeiro passo e começar a andar, as coisas você não tá vendo nada. Você começa a ver à medida que você vai caminhando, né? Tipo um carro numa BR à noite, chovendo, você enxerga 200 metros. Aí quando você andou 200 metros, você enxerga mais 200. E a vida da gente é assim, você não tem como prever. Quanta coisa projeto que a gente fez, né? Que tinha que ser assim, e quando a gente chegava lá, não tinha nada a ver com o que você pensou lá atrás, né? E é muito legal isso, porque assim, eu acredito muito que as coisas acontecem da forma como elas precisam acontecer. Você dando o exemplo aí do carro, eu acho muito interessante me ver aqui na cabeça também uma metáfora. É a mesma coisa de você caminhar, por exemplo, você fazer uma trilha. Cara, você sabe, você tem um objetivo, você sabe que você quer chegar lá no final para subir a montanha, por exemplo. Mas o que você vai encontrar nesse caminho até subir a montanha, você não sabe. Pode ser que você encontre um buraco, pode ser que você tenha que desviar a rota, entendeu? Então, assim, mas o grande objetivo, que é aquele que está lá no final, que é subir a montanha, é o seu impulso. Então, você precisa seguir para que você consiga chegar nesse objetivo, para que você, né, dê vazão aí, importância para o seu impulso. E aí, se você desiste, realmente, a gente vive numa sociedade muito imediatista. Talvez também por conta da tecnologia, que é muito positiva para muitas coisas, mas que acaba trazendo outras perspectivas, Muitas né? distrações. Exatamente. Não chega num ponto. Chega num ponto, né? Que a pessoa tem tanta coisa, tanto aplicativo, tanta rede social, né? Tantos algoritmos, né? E a pessoa se perde nisso aí. Por exemplo, você vê aí a própria inteligência artificial, né? Limando um monte de profissões. Então, eu fico pensando o que vai ser no futuro. Por um lado, vai ajudar muito, mas por outro, as pessoas vão deixar de ser criativas. Por quê? Porque hoje em dia é muito fácil você chegar ali, você quer escrever um texto, mas aí você tá sem ideia, você vai lá na inteligência artificial e dá informações e pede para ela criar o texto. Mas e aí? O que você trabalhou como criatividade? E como é que você está estimulando isso? Porque criatividade não é uma coisa que você tem ou não tem, é uma coisa que você estimula. Todos nós somos criativos. É verdade, é verdade. Então, Eu uso muito um exemplo do Steve Jobs, que no final da vida dele, ele falou assim, entre várias coisas, né? Inclusive ganhar muito dinheiro, que depois se torna irrelevante, só o dinheiro. Se ele pudesse, né, tivesse uma chance de novo, ele investiria também em artes. Cara, isso aí pra mim foi maravilhoso, porque eu me considero um artista, Eu já pintei uma tela, faço desenho, faço design gráfico. Sim, o que dá vontade eu faço. Você gosta de desenhar. Eu vou falar também. Eu até costumo falar, cara, que eu não passo vontade. Me deu vontade de fazer algo, eu faço. Então, não importa se vai dar dinheiro ou não, e até, falar a verdade pra você, na minha vida inteira eu fiz o que eu gostei e só não ganhei dinheiro, só faltou isso, entendeu? Só vai, gancho, não tá falando.
dinheiro é consequência de uma coisa que você faz muito bem. Se a gente começa a fazer uma coisa focado no dinheiro, 90% das vezes não vai dar certo. Você entendeu? Quando você faz uma coisa focado em ajudar, em trazer um benefício para alguém, Agregar um valor. Exatamente, agregar um valor é uma outra perspectiva. Mas desculpa te cortar. Não, pode terminar seu raciocínio. Então, assim, eu costumo brincar que eu acho que eu precisaria de umas 3 vidas para fazer tudo que eu tenho vontade. Porque hoje eu tô num projeto e tô tendo satisfação total. E eu me entrego muito para as coisas. Só que eu tô aqui, minha cabeça já tá pensando em outra coisa. Sabe? Eu não consigo. Você tem essa dificuldade, você é hiperativo também, né? A gente não consegue ficar parados, né? Ou seja, um dia em casa sem fazer nada é uma sessão de tortura. A gente chupa cana e assovia. Então eu vejo muito isso aí, cara. E essa parte da arte, pra mim, é uma coisa que me preenche, me satisfaz. Eu não me vejo fazendo outra coisa. E foi interessante você falar sobre a inteligência artificial, porque matemática, tecnologia, exata, essas coisas assim, ela pode até substituir, mas jamais vai substituir a singularidade de um ser humano produzindo arte. Material humano. Material humano, cara. Não tem como. Né? A logo do meu programa aqui, ó, o Homem Vitruviano de Da Vinci. Cara, pede para uma inteligência artificial fazer isso aí, mas criar a ideia a partir do nada. Ela cria as ideias a partir de algo que você fornece para ela. Exato. Né? Por isso que é artificial, ela não é natural. Algumas profissões, vamos sumir do mapa mesmo. Bom que a nossa não vai. Tá cada dia mais... Tem jeito, não vai. Mas é muito legal e faz muito sentido isso que você tá falando, porque assim, realmente, né, cara, o material humano, ele é o primordial. As relações, por mais que a tecnologia tenha afetado significativamente as relações, mas nada substitui esse contato, essa troca de energia. A gente viu aí pela pandemia o quanto pessoas ficaram deprimidas, o quanto pessoas tiveram problemas sérios por conta da pandemia, pela falta das relações. E aí, quando voltou, cara, eu lembro que foi muito interessante, que assim, a gente muito acostumado com a tela, e aí quando... Na realidade, a gente está até hoje, né? Assim, com a pandemia, enfim, com a doença, hoje mais controlado, mas quando teve a oportunidade de você poder juntar novamente, o que eu mais ouvia era, cara, eu quero dar um abraço apertado, pelo menos assim, uns 10 minutos, por conta dessa relação. Sim. E a arte, ela traz muito essa perspectiva pra gente, né? Sem contar que é também uma grande válvula de escape, porque você está o tempo inteiro exercitando o seu cérebro com várias coisas, como você acabou de falar, com várias coisas ao mesmo tempo. E aí precisa de um momento onde você vai usar isso ao seu favor. E aí quando eu digo usar ao seu favor, por que não usar isso de uma forma criativa? Por que não usar isso como arte? Quando você pega um papel para desenhar ali, por exemplo, você está pegando tudo aquilo, todo aquele não, talvez, que você recebeu, todo aquele sim que você recebeu no dia a dia, ou toda aquela gama de coisas que você absorveu no seu dia a dia e colocando em prática de uma forma criativa. É como se estivesse passando por um filtro. Terapia, né? Exatamente. Você tá, como se diz, virando o avesso, né? O que estava de dentro você tá colocando para fora. Exatamente. É maravilhoso. Cara, e é lindo, né? É lindo poder falar. E eu vou te falar que os melhores trabalhos que eu já fiz foram em momentos extremamente angustiantes, sabe? Como quando você tem essa necessidade quase que vomitar o que você está passando, que você não está conseguindo lidar, e a arte te cura nesse aspecto. Eu vejo que você consegue, tipo uma terapia, você chegar e falar. É simples, é muito simples, cara. Né? Ou seja, eu tive problema com bebida. Eu fui alcoólatra e eu fui para Alcoólicos Anônimos. E lá eles falam que alcoolismo não tem cura, certo? Então, se eu não continuar firme, eu posso cair um dia. Mas uma coisa maravilhosa que eu aprendi em Alcoólicos Anônimos, e eu ficava pensando, gente, esse povo faz mágica aqui dentro, entendeu? Por quê? Eu procurei tratamento espiritual, tratamento, né, com remédio, com uma série de coisas, e aí eu pensei, pô, o médico cuida do doente, o advogado causas, né, jurídicas. Eu pensei, quem cuida de alcoólatra? Alcoólicos Anônimos. Ou seja, é simples, é de graça, entendeu? É acessível para todo mundo. E eu peguei e fui, e comecei a participar das reuniões,
E aí tem o grupo, a dinâmica deles, e cada um chega, conta as frustrações, os problemas. Você sabe que eu tinha curiosidade, se eu vou te falar. Reunião dessa, assim. Eu vou te falar a verdade. Um dia eu vou voltar a beber só pra nós ir lá. Não, assim, eu só um dia. Só pra gente poder ir lá. Entendeu? Porque se eu chegar lá e falar que eu não tô bebendo mais, aí vai falar, não, então você tá no lugar errado. Não, mas aí a gente... Não, mas eu tô chateado. A gente vai lá com a forma de construir um personagem. Entendeu? Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Não, mas ali eu vou te falar, é pra vida, cara, é pra vida. Porque o que é aplicado ali é aplicado em todas as áreas da sua vida, entendeu? Fui Narcóticos Anônimos, que eu fui viciado em droga, Alcoólicos Anônimos, que eu fui viciado em álcool, e Neuróticos Anônimos, que depois eu descobri que meu problema não era nem álcool nem droga, era emoção, sentimento, cara. Era sentimental. Quando eu cheguei no Neuróticos Anônimos, essas duas coisas simplesmente sumiram igual fumaça. Que aí eu entendi claramente, cara. Eu achei a raiz do problema. Ou seja, o álcool e a droga era só o paliativo. Não resolvia, mas ia anestesiava. E eu cheguei a um ponto que eu bebia todos os dias. E bebia até me embriagar todos os dias. Caramba. E depois disso aí, cara, assim, hoje eu bebo naturalmente, mas... Que não faz. E beber uma latinha, 2 latinhas de cerveja é raro. É raro, entendeu? Então, pra mim foi maravilhoso. E esse processo é fantástico. E é o lance que a gente tava falando da arte também. Eu usei só um gancho aqui, porque a arte é justamente isso. Lá, você só fala o que você tá sentindo. Entendeu? Tá sentindo isso, fala. Ninguém vai te julgar. Primeiro que você tem como se diz, uma liberdade pra falar, porque você olha pro lado e tem um monte de bebinho sentado ali, gente suja, né? Então você não tem vergonha, né? E é só uma terapia. Você põe pra fora. E na arte tem isso também, né? Você tá ali, igual você falou, das frustrações do dia e tal, mas quando você pega, e nós vamos falar disso agora, né? O seu lápis e vai desenhar ali, você tá pondo pra fora tudo aquilo que tá te angustiando. Exato. E sai cada coisa maravilhosa de dentro de você, cara. Cara, isso é libertador, assim. Eu digo sempre que a arte, ela liberta. Ela liberta porque você se torna um grande observador. E é muito legal ouvir você contar a sua experiência, porque isso é material pro ator, né? Totalmente. Isso é material pro ator. Quando você vê, por exemplo, a gente acabou de falar, não, vamos usar como laboratório para a construção de um personagem. É material. É legal. E o melhor disso tudo é que quando você vai criar um personagem, o ator, ele não deve julgar o personagem. Ele jamais deve julgar o personagem, porque é uma pessoa que está passando por aquilo, que está vivendo daquela forma e que tem os motivos dela, ou não tem os motivos, mas não cabe a mim, enquanto ator intérprete desse personagem, julgar. Verdade. E aí, por isso que a gente fala que o ator tem carta branca, ele pode fazer tudo. Né? Ele pode interpretar quem ele quiser, não tem rótulos. Ah, mas eu participo disso, eu sou dessa religião, não posso fazer esse tipo de personagem. Não, o ator ele tem carta branca, é um ser humano, eu não posso olhar com um olho de julgamento pro meu personagem, porque assim a gente coloca tudo pra fora. Porque eu empresto, seres humanos, tem uma característica do meu personagem que às vezes vai ser muito parecida com uma característica do Kleber. Verdade. Às vezes tem características que não tem nada a ver, mas que eu vou tentar aproximar de características que são talvez próximas, entendeu? E aí eu vou buscando em mim isso, então eu vou trocando essa energia com o personagem, e vou criando esse personagem, e vou trabalhando, e aí é nesse momento que eu vou colocando pra fora as minhas dores, eu vou colocando pra fora aquilo que eu penso, a minha forma crítica, a minha forma de ver o mundo enquanto ser humano, vou trazendo pro personagem, vou me entregando pro personagem sem a perspectiva do julgamento. Seria bacana se a gente fizesse isso no dia a dia, né? Não, e se isso fosse algo natural, né? Exato. Fazer isso naturalmente. Mas assim, essa libertação, ela é maravilhosa por isso. Porque quando você entende essa relação do personagem com a vida real, você vê que a vida é um grande palco. E que se você vive da aprovação do outro, você tá encenando na peça do outro, entendeu? Isso é coadjuvante, né? Mas quando você tem a coragem, né, de ser quem você é, mesmo com todas as suas dores, com todos os seus problemas, e você consegue levar isso pro palco da vida, cara, até arrepio, entendeu? É, sim. Nossa, mas Olha pra você ver. Massa. Entendeu? Você consegue, você pode ser o que você quiser, cara. Quem te impede de ser o que você quiser? O problema das pessoas é que elas não sabem nem o que elas querem. Exatamente. Descobriu o que você quer? Cara, foca e vai. Foca e vai. E só isso. Ah, mas fulano de tal
vai falar aí de você, foda-se, fulano de tal. Ah, mas seu pai não vai gostar disso. Claro que eu não vou falar um foda-se. Lógico. Não, beijo. Mas tudo bem, entendeu? Então, eu vejo desse lado, cara. É uma perspectiva muito bacana que você passa a ter da vida, essa coisa de não julgamento. Mas eu queria puxar esse gancho aí do desenho. Eu fiquei sabendo hoje que você desenhava. Rapaz, eu adoro. Nossa, eu tenho uma relação muito bacana com o desenho que eu vou falar pra você. Deixa eu te contar. Eu tenho uma relação com a arte que é muito louca. Porque eu sempre acabou, tá? Tem problema não, toma água. Tá. É o meu... Ah, me fugiu o nome aqui. Negroni. É o meu Negroni. Eu tomei uns 4 Negroni. Mas vamos lá. Eu tenho uma relação muito legal, assim, com a arte, porque acho que a minha inteligência artística, ela é muito aguçada. Porque eu gosto de tudo que se refere que tá relacionado à arte. Cara, eu gosto de cantar, não me pergunte se eu canto bem, mas eu gosto, eu não tô nem aí. Querem o que você uma hora. E eu tô nem aí se eu tô passando vergonha. Eu vou soltar a voz e o pau vai torar, e o povo, se tiver que ir embora, vai embora, se tiver que aplaudir, vai aplaudir, e eu vou me divertir, porque o mais importante pra mim é... Você sabe que você pode ganhar muito dinheiro com isso, né? O dono do karaokê pode pagar pra você não ir lá cantar mais, pra ele não ter que fechar. Mas aí a gente faz uma parceria. O cara fala, cara, você é ruim demais, não vem aqui, mas eu vou te pagar R$1.000, você não tinha aqui. Mas enfim, então assim, o desenho, ele foi muito latente na minha vida inteira, desde pequeno. E é muito legal, cara, porque eu observo, por exemplo, as minhas filhas, eu tenho 3 meninas, e elas desenham o tempo inteiro. É impressionante o quanto elas gostam de desenhar, e eu me vejo muito nelas quando eu tinha a mesma idade. Talvez por ser retraído, não é o caso das minhas meninas. Quando eu era criança e no começo da minha adolescência, como eu falei, eu era muito retraído. E aí eu descontava tudo no desenho. E foi muito legal, porque eu não tinha noção de técnica nenhuma. Para mim, desenhar era você observar. Então eu exercitei muita observação. Era você observar e ali desenhava, aí eu pegava um carro ali, desenhava e observava tudo. Então eu exercitei muita observação. Exercitei muito desenho de cabeça também. Foi muito interessante. E eu sempre fiquei com esse negócio, cara. E desenhava bem, pela idade, desenhava bem. E sempre gostei de desenhar. Nunca parei, sempre gostei de desenhar. Eu chegava em papelaria, cara, era muito doido. Eu chegava na papelaria pra comprar o material pra estudar. E eu via aquelas coisas de desenho, assim, ó, lápis de cor, aquarela. Cara, eu enlouquecia. Eu falava, véi, isso não é normal. Isso assim... com 25 anos, com 20 anos, então sempre foi muito latente. Mas tem um julgamento, as coisas que depois que você amadurece, você vê que é bobagem, né? Tipo assim, você não precisa, isso não é normal. Por que não é normal? Claro que é, cara. Até hoje, você me deu uma caixa de giz de cera, eu vou amar. Exato. Eu acho maravilhoso também, esse negócio de cor, eu acho bacana. E aí foi muito legal, porque eu fui levar as minhas meninas, eu vendo que elas tinham o dom pro desenho, eu falei, cara, eu vou incentivar, né? Dom não, né? A predisposição pro desenho, eu falei, eu vou incentivar. Levei as meninas para fazer aula de desenho, aí quando eu cheguei lá, eu descobri que eu tinha que ficar um espaço de tempo muito grande esperando as meninas, porque não valia a pena eu ir em casa para voltar de novo para buscar. Entendi. Aí eu falei, cara, eu vou ficar aqui um espaço de tempo muito grande. Eu falei, tem para adulto? Tem pra adulto. Eu falei, pelo amor de Deus, me encaixa na turma. Cara, eles me encaixaram na turma. Eu me apaixonei. E aí, técnica, eu já desenhava, mas aí eu comecei a aprender as técnicas do desenho. Eu me apaixonei de uma tal forma. E as minhas meninas tinha dias que as minhas meninas apresentavam doente, e aí elas não podiam ir pra aula, aí eu deixava com a minha sogra e ia pra aula de desenho sozinho. Maravilhoso. E eu falei, eu não abro mão. E o que você gosta de desenhar? Então, você desenha de tudo. Eu gosto de, assim, vai muito, o meu processo criativo no desenho, ele é muito assim, é legal porque a gente acabou de falar isso, desde a introdução. É muito assim, cara, eu tô aqui sentado, o que tá latente em mim agora? Eu pego, eu não penso pra desenhar. Aí eu pego o lápis e vou riscando. Às vezes eu risquei o rosto. Certo. Às vezes eu fiz um rabisco de uma paisagem. E aí que eu vou usando a técnica que eu tô aprendendo para desenhar aquilo, entendeu? Então não é muito direcionado. Eu costumo dizer que eu desenho mais direcionado quando eu começo a fazer os exercícios da aula. Então, por exemplo, a gente está vendo agora, a gente começou a ter uma introdução sobre teoria da cor,
A gente está começando a estudar cor, a questão, né, de cores complementares, enfim, o que combina. Então a gente está começando a ver isso agora, porque a gente vai fazer a introdução do desenho na aquarela. E então a gente está desenhando muita coisa relacionada a paisagens. E aí eu tô nessa vibe. Eu vou lá, eu pego, aí eu copio, e aí estudando perspectiva, por exemplo, foi uma coisa que virou minha chave no desenho. Não, perspectiva é muito legal. Perspectiva. Desenho simples com perspectiva fica fantástico. A ideia do 3D, né? Aquela que você olha assim. Proporção também, Vradir, foi muito importante para mim, sabe? Então, eu costumo dizer que de tudo que eu aprendi, o que mais foi significativo para mim foi a proporção e a perspectiva. Porque, assim, parece que me libertou. Falei, cara, eu posso desenhar qualquer coisa agora. É verdade, é essa a impressão de que eu consigo desenhar. Você já chegou na parte de sombra? Sim, de sombra e luz. Nossa, luz. Mas eu já tinha um pouco de noção, de sombra e luz. Então não foi tão significativo quanto a perspectiva e a proporção. E foi muito doido, porque eu falei, agora sim. E aí comecei a desenhar, cara. Comprei um bloco de A3 lá e pá, não, eu só precisava de 3 lápis, né? um mais clarinho, um médio e sei lá, um 10, por exemplo. Eu fui lá, comprei a coleção. Falei, o quê? Eu vou fazer o degradê certinho aqui. Cara, eu me apaixonei de uma certa forma. Queria ter desenhado mais agora, mas eu trabalhei muito agora em julho. Não tive tanta oportunidade de desenhar como eu não. Mas assim, eu penso que aconteceu comigo também. Você tem épocas que você tá mais com mais predisposição, e às vezes você passa tempo sem fazer, e depois você volta, parece que é uma redescoberta. Cara, é muito gostoso isso aí. Tem disso, né? Tem disso. E que é o diferencial entre você fazer arte por dinheiro e você fazer arte, né? Ou seja, por dinheiro, o cara contratou um quadro seu, você tem a obrigação, você tem um prazo. O cara fala, ó, vou fazer isso aqui nesse prazo, certo? Um dia eu passei no ateliê perto de casa, aí eu passei na porta e vi, eu sou muito ligado em arte. Aí eu vi o cara pintando Paixão de Cristo. Nossa. Aí... Paixão de Cristo, não, desculpa, a Santa Ceia. Dificílimo. Cara, que eu olhei aquilo, eu falei, cara, que quadro maravilhoso, que espetáculo a combinação das cores dos discípulos, aquela mesa, com cada detalhezinho, cada coisa, o Judas segurando aquela sacolinha de lado aqui. Perfeito, cara, perfeito. Aí eu olhei assim, falei, cara, é bom mesmo. Aí perguntei pra ele, falei, é o primeiro que você pinta? Ou não, acho que eu já tô no 12º, 13º. Eu falei, mas por que você pinta vários quadros iguais? Ele falou, é porque eu vendo. Eu tenho um prazo de 1 mês para pintar um quadro desse para me vender. Entendeu? Agora pensa se falta criatividade com um cara desse. Porra, é gigante. Mas aí, quando você faz, né, a coisa que você faz, o que eu ia voltar nisso aí, eu gosto muito de desenhar pessoas. Eu já fui mais especialista de pessoas. Eu desenhei com o rosto. Depois eu passei a desenhar mãos e vou te falar, desenhar a mão é a parte mais difícil que eu acho. Imagina, você trabalhar só uma seria eu consigo fazer um rosto, não é sempre que sai igual, mas eu consigo olhar pra você e desenhar o seu rosto, você olha, você identifica. Mas você pedir pra eu desenhar a sua mão, você é louco. Cara, alguns quadros que eu já pintei, eu dava um jeito do personagem esconder a mão, que eu mesmo não tenho que fazer a pintura da mão, entendeu? Mas cara, é muito gostoso, a arte é uma coisa... assim, eu gosto de desenhar rosto também, mas eu não tenho técnica. Entendi. E eu vou te passar umas técnicas, pelo amor de Deus, né? Você vai... Nossa. E você vai ver que você... poucos rabiscos ali, você consegue fazer um negócio bacana demais. Aí o que eu faço é lá no YouTube. Eu vou lá no YouTube, dou uma pesquisada. Cara, eu descobri que as minhas meninas fazem a mesma coisa. Elas digitam como desenhar não sei o quê. Aí sai lá e aí elas pegam, né? Vão pausando e vai... Outro dia eu cheguei, o Super Mario. Que show. Quem fez esse desenho? Eu. Aí chegou a outra, olha o meu. Cara, que é isso? Bacana, cara. Legal. Então, assim... eu te acompanho na rede social e eu vejo que você tem uma participação muito atuante, né? Você tem 3 filhas e o tempo inteiro você tá postando coisas com ela, com a sua esposa. Vocês têm, assim, como se diz, um valor de família muito grande, né? Como é que é isso, problema? Como é que é ser pai? Cara, você é padecer no paraíso. Eu acho que minha mãe pensa essa mesma coisa também. Atrás do meu pai. Não, assim, eu amo ser pai, de verdade mesmo. Amo as minhas filhas. Eu acho que a melhor decisão que eu tomei na vida foi de ser pai. As coisas não... Apesar que, assim, eu planejei
Uma criança, eu tenho 3. Certo. Mas tá tudo certo. Não consigo me imaginar sem uma delas. Eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas eu não romantizo a paternidade, porque é muito difícil. É muito difícil. Eu costumo dizer que é parecido com um jogo de videogame, sabia? É igual ao Super Mario. Você tá na primeira fase. É de um jeito. Quando você vai aumentar na sim, você olha e fala, nossa, que a conta tá pequenininha, né? Aí, beleza. Nossa, maravilha. Aí você fica torcendo pra passar. Tranquilo, vou tirar de letra. Quando você vai pra segunda fase, o negócio começa a ficar mais puxado. Quando você chega lá em cima, que é quando aí tem a idade das minhas meninas hoje eu tenho gêmeas, né, de 7 anos e tenho a mais novinha de 4 anos. Quando chega nessa idade, que aí você olha e fala, meu Deus do céu, já tá começando a ficar difícil. Mas calma que não chegou, mas... não, mas tá acertado. Exatamente. Você acha que vai melhorar, faz ele ficar mais difícil. Mas vai ficar mais difícil. Mas é muito gratificante, cara, chegar em casa e não escutar o barulho delas, e não escutar, e não ter uma conversa com elas, não ter a presença delas, é muito ruim. Entendi. Então, por mais que às vezes você queira um momento de silêncio, às vezes você queira ficar tranquilo, é só os 15 primeiros minutos ali. Depois você sente um vazio e o filho... ele completa a gente, né, enquanto ser humano. Ele completa. Mas o meu maior desafio como pai é educar. Certo. Eu digo que educar é muito complexo. Principalmente no mundo que a gente vive hoje. Eu tenho meninas, certo? Então, você educa de uma forma... eu e a Rosane, a gente fala a mesma língua em casa. Mas aí, quando vai, né, para outros espaços sociais... tem contato com outras pessoas, que tá tudo certo, tem contato com o mundo, teoricamente, acaba, não sei se a palavra certa é deturpar os valores, mas aí a vivência com outras pessoas que também têm os seus meios, que têm os seus valores, talvez tem momentos que são diferentes. E aí chega em casa falando totalmente o contrário do que a gente falou. Aí tem... esses dias uma das minhas gêmeas estava me respondendo. E aí você olha e fala, cara, e agora? Então ela veio até agora tranquilo e tal, e agora tá me respondendo. Então, mas eu costumo dizer que é sempre na base da conversa, é sempre na base do amor, cara. Eu acho que o amor é o remédio para todas as coisas, sabe? Então, também não vou mentir para você, não. Tem hora que a gente dá umas palmadas, sabe? Você levou palmada e olha, né, o mão que você tá aí hoje. Não, e eu vou te falar, eu sou velho, eu já apanhei de palmatória. Aí, tá vendo? Nem sei se você já ouviu falar o que é isso. Sim, claro. Tem muita gente que tá vendo que nem sabe o que é. Então, eu não vou ser hipócrita, não. Tem hora que, cara, só a conversa não funciona. Tem hora que o limite, o não funciona. Porque, principalmente as minhas meninas, elas estão numa fase de bater de frente, sabe? De testar limites, sabe? Então elas testam sua paciência, seu limite o tempo inteiro. Você fala não, ela te retruca. Aprenderam já a retrucar de uma forma mais tranquila, né? Mas... e aí elas te perguntam, cara. Essa geração é muito legal. Aí elas te perguntam, mas por que não pode? Tranquilo, sabe? Por que não pode? Não, por que não pode? Aí mas e se acha aquilo? E aí? Não, aí você respira fundo, aquela hora que você testa a paciência. Fala por conta disso e disso e disso. Cara, e elas conseguem fazer associações de uma forma que é tão bacana, que tem hora que te desmonta. E de certa forma, isso é uma coisa positiva, né? Porque, como se diz, tá formando ali a personalidade. Você não pode, não, mãe, papai, não pode pra você, né? E se não puder pra você, realmente pra elas puder, né? Porque às vezes fica no automático também, não pode isso, não pode aquilo. Aí se ela te pergunta, mas não pode por quê? Minha filha, porque... você vai responder o que tem hora, né? Tem hora, não, fala certo. Eu tenho 2 sobrinhos, pra mim é a paixão da minha vida. Eu me realizo, assim, e aprendo tanta coisa com eles, que tem horas que saem cada pérola, sabe? E eu vejo muito isso aí. Tem hora que você responde no automático, aí eles param assim e te faz os pernucos, que você fica pensando, gente, mas da onde tirou? Da onde saiu esse raciocínio? Esses dias, é igual, eu sou muito acelerado, né? Aí, ele foi dormir lá em casa. Aí a gente acordou cedo, eu falei, vamos pegar a bicicleta, vamos na padaria comprar pão. E aí a gente vai de bicicleta e volta. Ele falou, maravilhoso. Aí a gente pegou e foi. Aí chegou lá, comprei o pão, comprei bolsa, comprei pão de queijo, comprei um monte de coisa lá. E na hora de passar eu vi que eu tinha esquecido a carteira em casa. Aí eu fui lá e já conversei com a mulher rapidinho, já pedi pra ela pra deixar, que eu já ia em casa, já pegava, já ia lá e pagava de novo.
Aí ele vendo aquela correria minha e tal, a gente pegou e foi embora. Cheguei lá, eu já tô montando a mesa rapidinho pra ele tomar o café. Ele olhou pra mim assim e falou, Cala, você é muito acelerado. Eu sei que caraca, velho. Olha a percepção do moleque, eu parei, sabe? Ele me deu um susto, eu parei, cara, eu acho que eu tô bem ansioso hoje mesmo. Eu devo estar doce, porra, velho, ele é maravilhoso, né, velho? Cara, é muito massa, é muito gratificante. Ser pai é muito foda, velho. Agora, você falou também da Rosane, gente, o Kleber, esposo da Rosane Mendes. Nossa, é uma monstra do jornalismo goiano, referência, né? Chamou, né? Ela é muito Vou puxar a sardinha mesmo. Olha, deixa isso. Aí eu vou ir pro ar, sardinha. Porque ela é top, sou fã. E assim, essa relação de vocês estão em duas áreas bem parecidas, né? Sim. A sua mais ligada à arte, ela mais ligada, né, à notícia. Mas os dois tá na área de comunicação, sim. E vocês devem ter muita troca, né, um com o outro. Por exemplo, você tá fazendo uma coisa, ela olha e fala, poxa, tá legal, mas se você fizesse isso aqui melhora. Sempre do seu lado também, com o seu dom arte. No seu dom, não, né? Esse dom, negócio de dom. Eu acho sacanagem também. O cara faz um esforço, estuda 10 anos, vai ter um dom, né? É predisposição. 3 anos que ele tá fazendo a mesma coisa para que é dom, entendeu? Mas a percepção que você tem, como é que é essa troca de vocês? Ou cada um faz o seu e ninguém dá opinião na vibe do outro? Cara, é muito louco. Porque, assim, a gente é muito parceiro em tudo. Bacana. Principalmente nesse momento, sabe? Então, às vezes, a Rosane tá insegura. E se você conversar com ela, ela sempre conta essa história. Eu vou falar agora. Mas, assim, a gente é muito parceiro em tudo. Porque a gente troca muita figurinha. Muito. Então, ela dá pitaco, ela passa texto comigo. Então, tem momento que a gente, quando as meninas dormem, a gente tem um momento que a gente senta lá e a gente vai assistir uma série, ou a gente vai conversar sobre o dia, todos os dias. E aí eu vou estudar meus textos, ou eu vou fazer alguma coisa. E é muito legal porque ela realmente me dá pitaco em tudo. Né? Ela é a outra pessoa batendo texto comigo. Entendi. Eu, às vezes, travo, eu tô escrevendo ali uma peça para os meus alunos. Aí eu travo, aí ela me dá uma ideia. Não, por que você não termina assim? Faz assim, usa isso, traz esse elemento que tá rolando agora, que tá na moda, por exemplo, fala sobre isso. Então, e da mesma forma eu também com ela. Então, muito relacionado à postura dela de frente à câmera, por exemplo, a forma como ela lida com as coisas. Então, a gente troca muito, muito mesmo, é o tempo inteiro. E é muito legal porque sempre que acontece alguma coisa, a Rosane é a primeira pessoa que eu conto, e vice-versa também, sabe? Então, amor, aconteceu isso, eu fiz isso, foi muito massa, olha isso aqui, entendeu? Aí vai lá e me manda, ou então às vezes eu vou lá e mando. Às vezes eu quero gravar uma história, eu, nossa, eu tô inseguro, não sei se eu posto isso e tal, eu mando pra ela, ela, não posto, tá bom, não posto, entendeu? Então a gente tem muito essa troca. Mas eu queria te contar o seguinte, a Rosane, quando ela começou na profissão, ela travava com algumas coisas. Então, por exemplo, ela era meio intolerante ao erro. Olha que loucura. Nossa, isso é complicado, principalmente para quem tá nessa área de comunicação. E ela não se permitia errar de jeito nenhum. Ao ponto de que se ela errasse ou desse uma gaguejada, desconcertava ela de uma certa forma, que ela não conseguia mais seguir. E era muito doido isso, porque assim, nada fazia com que ela, né? E aí eu esperei um tempo, falei, cara, não adianta, se eu sentar com ela tá tá afobada ainda com a profissão e tal, mas aí um dia, quando ela começou a ganhar maturidade de frente às câmeras e tal, porque tem coisa que você tem que ir dando murro em ponta de faca sozinho. Verdade. Né? Claro que a gente trocava bastante e tal, mas por mais que eu falasse pra ela, não era significativo, mas no momento certo foi significativo, e ela conta essa história. O que eu quero dizer com isso? Uma vez eu virei pra ela e falei assim, assume o erro. Assume o erro. Ah, eu tô apresentando, errei, assume, nossa, errei aqui, não sei o quê, papapá. Assume. Quando você tá fazendo... Aí dei um exemplo pra ela. Quando você tá fazendo um espetáculo de teatro, um espetáculo de rua, por exemplo, é muito comum as pessoas entrarem no meio da cena. É muito comum. E é muito feio quando o ator, por exemplo, ignora o que tá acontecendo. Quando ele tá lá no meio da cena e entra uma pessoa, talvez sei lá, alguém exatamente entra na cena, começa a participar. Bêbado, por exemplo, aí começa a participar. Exatamente. E o ator ignora isso. Então, por mais que isso tire ele do prumo, ele tem que ter um jogo de cintura para colocar aquilo na ação.
Pode ser até uma ferramenta. Exatamente. Interessante. Ah, mas aí eu vou mudar meu roteiro. Não tem problema, cara. Você tá num espaço que é um espaço de rua, é um espaço de todo mundo. Então, se acontecer qualquer coisa, você precisa ter um jogo de cintura pra mudar. E não pode ter essa cabeça, né? Assim, esse foco certinho. Então tem que ter esse jogo de cintura pra mudar. E aí eu percebi que aquilo virou a chave dela. E ela conta isso sempre. E aí ela começou a assumir o erro. Quando ela começou a assumir o erro, ela virou uma outra pessoa. Ela foi para um outro nível no sentido de segurança, no sentido de domínio do que ela estava fazendo. Aí o erro já não mais virou problema. E foi muito legal porque ela descobriu uma outra Rosane, sabe? Uma Rosane, toda a vida ela sempre foi muito brincalhona, mas na frente a câmera intimida. Intimida, realmente. A câmera intimida. Mas na frente das câmeras Tem uma história. Não, você olha hoje, você nem imagina essa história que você está me contando aqui. Vendo ela hoje. Nossa, parece que nasceu isso. É exato, né? Que isso. Até eu também, cara. Eu morro de medo da câmera, né? Sou jornalista, velho. A gente tem uma história muito parecida, né? História do desenho, né? Do teatro, da arte. Você casou com a jornalista e eu só não casei com a Jaqueline Mendonça porque, na época, Cirurgia da Record, maravilhosa, foi isso, você. A gente foi namorado de faculdade, hoje muito bem casada e tal, mas a gente foi namorado de faculdade e a gente não continuou porque ela não quis. Ela falou pra mim, falou, cara, eu não posso envolver com você agora porque eu tenho uma meta, eu tenho como se diz, um percurso, um objetivo, eu quero ser jornalista. Naquela época, no início da faculdade, ela já sabia onde ela está hoje, ela sabia que ela queria chegar. Olha que legal isso. E eu terminando a faculdade e ela começando. Então coincidiu da gente pegar algumas disciplinas juntos, porque eu fazia publicidade e ela fazia jornalismo. Então era junto algumas disciplinas em comum, entendeu? E eu, no final da faculdade, já, como se diz, partindo pro abraço, né? Muita festinha, muita coisa que eu já estava comemorando no final. Já estava iniciando. E foi a melhor decisão que você tomou na sua vida, né? De repente você não teria chegado onde chegou se tivesse me arrastado com você. Mas eu acho isso muito legal. Ela é uma pessoa maravilhosa, pensa uma pessoa que tem um coração bom, uma pessoa gostosa de você comunicar com ela, conversar com ela. Ela é muito livre, muito espontânea, um sotaque bem, né, assim, meio que cativa, né? Que a gente tem esse negócio do goiano, puxa muito o sotaque. E às vezes quando vai pro jornalismo, vai pra TV, principalmente igual ela apresenta hoje, a pessoa acha que tem que mudar aquilo lá, que tem que ser mais assim. E o bom é que ela continua natural. Maravilhoso. E você sabia que é totalmente o contrário, cara. Por mais que, ok, né? Por mais que o jornal te cobre, né? O perfil editorial talvez cobre isso dos repórteres. Ok, enquanto você tá de frente pra câmera ali, desde que você não perca a espontaneidade, beleza. Mas aí a gente tá esquecendo que não existe somente o jornalista que tá ali de frente pra câmera. Existe o jornalista ser humano que tá ali nas redes sociais, que tá ali numa série de coisas. E quando você valoriza isso que você tem, porque nós somos de Goiânia, cara, né? Se você, por exemplo, se for no Rio, ou se vier um carioca de lá pra cá, ele não vai mudar o sotaque, não vai, sabe? Então por que a gente tem que mudar o sotaque quando a gente vai daqui pra... Entendeu? Que lá é melhor do que aqui? Nós somos aqui, então a gente tem que valorizar o nosso povo, a nossa ideia que a gente tem aqui. Totalmente. Eu, a Rosane, a gente bate muito nessa tecla. Show, sabe? Então, assim, beleza, eu vou fazer um personagem, ok, ele é de São Paulo. Cara, é uma outra perspectiva, mas aí eu tô criando um personagem, mas o Kleber não. Eu falo rasgado mesmo, eu como piqui, eu não tô nem aí, não, eu falo trem. Tem hora que eu puxo R, puxo mesmo, sabe? Mas se for preciso fazer um personagem, eu vou fazer um estudo minucioso, entende? E vou trabalhar isso. Aí já é o personagem, você já tem obrigatoriamente, né? Exatamente. Que você... mudando um pouquinho de assunto, cara, que eu sei que você é muito ligado ao cinema também, você gosta de série, lá você já falou, filmes, e você tem uma carreira de ator também, você participa de vários comerciais, né? E novelas, participação em filmes. Como é que tá esses projetos aí? Radique do céu, eu sou O cara apaixonado. Coisas assim. Não, mas eu sou apaixonado, que eu te dizer que assim, eu amo atuar de qualquer forma. Mas eu recentemente assim, uns 5 anos pra cá, eu descobri que eu tenho uma relação de amor com a câmera. E eu amo cinema, amo interpretação. São 2 mundos diferentes. Sim, sim. Atuar no teatro é uma vertente. Atuar pra câmera no cinema é totalmente diferente. Outro mundo completamente. É importante você colocar isso aí para as pessoas que elas não entendem bem. Vai Vamos lá. um lado e outro.
No teatro, você tem a perspectiva da amplitude. Então, a gente sempre fala no teatro que você precisa falar para a primeira pessoa da fileira e para a última, que é uma velhinha surda, que está lá na última. É muito comum isso, a gente ouvir isso no teatro. Está lá na última fileira, ela precisa te entender e precisa te ouvir. Certo. Então, a interpretação, né, para o teatro, ela tem uma amplitude. São gestos maiores, é uma projeção maior, é uma perspectiva maior, a intensidade é maior. No cinema é o contrário. Então, no cinema, até o processo de construção ele é diferente. Por quê? Principalmente com as técnicas de hoje, o ator, quando vai interpretar um personagem em filme ou numa série, ele foge um pouco dessa questão do interpretar. Entendi? Só para vocês entenderem. Claro que ele vai estar interpretando. Mas quando a gente pensa em interpretar, a gente pensa no grande, né? Vou fazer um personagem, não sei o quê. Não, a gente foge no cinema um pouco dessa questão de interpretar. E a gente usa o termo ser. Certo. Então, é claro que você não é o personagem. Mas, assim, você vai emprestar elementos seus, você vai substituir elementos seus com elementos do personagem de forma que aquilo se torne mais orgânico para você. Então, em suma, a interpretação do ator no cinema ela é mais contida, ela é mais pequenininha, então a projeção de voz é aqui, porque tem um microfone, tem um boom que está aqui na sua frente, entendeu? Então eu não posso gesticular muito, porque a velhinha que está lá na última fileira não precisa me ver, tem uma câmera aqui na minha cara, aqui, se eu faço isso aqui... Desse tamanho na tela... Se eu faço isso aqui, cara, minha cara lá na tela vai ficar um monstro, e é horrível. Então, assim, E tem hora que você mistura uma coisa com a outra, às vezes está interpretando pro cinema, e os elementos do teatro, assim, por ser uma coisa comum para você. No começo você faz muito isso. Tanto é que você escuta demais ator de teatro, o diretor falando assim, menos teatral. Escuta muito. Mas você vai pegando, com o tempo você vai pegando o jogo de cintura, você vai entendendo, entendeu? Você vai, o set, o boom que tá ali na set já vai te dando essa noção. Então o boom tá aqui. Então você tem vocês viram que eu falo muito gesticulando, né? Então você tem, por exemplo, no cinema, eu tô usando isso daqui, porque a gente usa muito essa que tá vendo? Automaticamente meu tom de voz já abaixa. Se eu estivesse falando com a pessoa aqui, entendeu? E aí é o boom que tá aqui. Então quando você descobre isso, vai embora. Quando você começa a trabalhar isso, vai embora. Agora o processo de criação, ele é um processo de criação muito semelhante com o do teatro. É o processo de criação do personagem. Tem algumas coisas que são mais intensas no cinema, que talvez no teatro você utiliza mais na prática. No cinema você não tem muito tempo de prática. Tem aí uma outra grande diferença. No teatro você fica 6 meses ensaiando. No cinema, se você passa ali aquela leitura, se você faz um laboratório durante 1 mês, é muito, sabe? No comercial é 0. Você acabou de pegar o texto, na publicidade, por exemplo, você acabou de pegar o seu texto, o cara às vezes nem te mandou. Ele te ligou para gravar amanhã, então você chega lá, é o prazo de estar montando o set, você está com o texto na mão, você já decorou ali, você já vai pro set fazer. Então não dá tempo de criar um personagem. E o que te dá mais tesão? Porque eu vi a Fernanda Montenegro uma vez dando uma entrevista e fizeram essa pergunta para ela, né? E ela falou o seguinte, eu gosto da televisão, mas o teatro, essa proximidade com o público, esse feedback imediato, é maravilhoso. Pra você. Agora você me apertou assim. Tô brincando, apertando. Vamos lá. Cara, eu vou falar o contrário da Fernanda Montenegro, que eu respeito, assim, eu tive mais vivência com teatro, certo? Eu faço teatro desde os meus 12 anos de idade. Então a minha vivência maior como ator foi no teatro. Eu experimentei muito teatro. Amo de paixão, inclusive dou aula de teatro, certo? Eu sou apaixonado no teatro. Mais de 5 anos pra cá, o que tem me dado mais tesão o cinema, é a câmera, cara. Eu descobri, e eu tô estudando muito sobre a interpretação do ator pro cinema, e eu tô descobrindo coisas, assim, que são fantásticas, que dá pra você jogar no teatro também. Não significa que eu deixei a paixão pelo teatro. Mas nesse momento o que está mais latente em mim é o cinema, interpretar para a câmera, sabe? É o que está me desafiando mais. O teatro já ficou comum, né?
você já... Talvez nem tanto comum, Mas tá no comum no sentido de você já tá à vontade. exatamente. No cinema você tá tendo desafios. Exatamente. Então, Entendi. o desafio para mim no cinema ele é maior. No teatro eu tenho desafio, mas assim, eu consigo lidar melhor com o desafio do teatro, porque eu tive mais vivência do que com o desafio do cinema, que eu tive menos vivência e... cara, é um negócio de apaixonar, não tem jeito, cara. É um negócio de apaixonar. E foi bom você falar isso aí pra mim, porque eu vou te colocar numa saia justa agora, porque eu sei referência pra mim. Você sabe que eu faço uns filmes em curta-metragem, né? E não consegui fazer um longa ainda. Não tô falando que vai ser isso. Mas quando eu penso em alguém, só que assim, eu faço muito eu, porque eu não tenho muito recurso, eu não tenho comparator, eu não tenho, sabe? Aham. Eu vou fazendo porque eu tenho, certo? Mas sempre que eu penso em alguém para fazer um trabalho além de mim, eu penso em você. Nossa, que honra ouvir isso, cara. E assim, eu acho que agora já tá alinhando alguma coisa. Então, eu vou fazer esse desafio para você na frente das câmeras, tá filmado. Você tem o direito de falar sim ou não, mas eu vou te perguntar, nós vamos fazer um trabalho junto cinematográfico? Mas é com certeza absoluta. Você me aluna. E você faz, não me chama não, você, cara. Que maravilha, porra, velho. Hoje eu tô... É isso, cara. Demais, cara, até demais. Porque eu já tive, inclusive, alguns trabalhos que eu até comentei com você. Sim. Eu sempre tô mandando mensagem no Instagram e tal, tentando marcar alguma coisa. E eu já fiz alguns trabalhos pensando em você. Sabe? Só de pensar ali, vou organizar primeiro, porque o cara é um profissional, pô. As melhores produtoras chamam o cara. Eu não vou pegar um projetinho mais ou menos e chamar ele. Então, eu tava pensando, na hora que eu formatar um trem bacana, aí eu vou lá e encaixo ele lá. Então, ele não vai ter como sair. Aí, cara, eu tô dentro. Eu tô dentro. Sempre. Nossa, que delícia. Vai ser um prazer. Vou fazer um trampo junto. Porque a minha paixão, realmente, a minha paixão é cinema. É cinema. Eu, de menina, eu já tinha aquelas câmeras. Você lembra da VHS? Demais. Não, tem muita filmagem na casa feita com VHS. Fazia pegadinha, fazia já jornalismo. E eu vim desenvolvendo, fiz alguns cursos de edição de vídeo. Depois, posteriormente, fiz um trabalho de TCC para a faculdade, onde eu atuei num comercial que a gente fez, que eu formei em publicidade. Então, para fechar o curso, eu tinha que fazer um comercial. Então, eu tinha a opção de fazer, só produzir, ou eu poderia atuar. E quando eu atuei, a repercussão foi boa. Eu falei, poxa, vou. Inclusive, Fernanda Riso, quero você aqui, tá? Provavelmente na próxima, se der para você. Foi uma das pessoas que me incentivou, porque ela continua sendo, mas ela era linda de morrer. 15 anos, loirinha, do olho verde. Olha no Instagram depois. Ela parece a Carolina Dickmann. Nossa. E era minha amiga. Eu contracenei com ela, certo? Eu acho que foi mais ela que fez mais sucesso do que eu. Entendeu? E os elogios. Me motivou, não, sério. Eu acho que eu tenho no meu Instagram lá. Depois você olha. Me motivou a desenvolver mais essa área. Foi uma pessoa que foi importante pra mim. Entendeu? Inclusive, recentemente a gente se encontrou. Ela é esteticista. Eu fiz até uma. Olha, já fez um botox aí. Não, vou te falar a verdade, eu não fiz nada. Estou com 42 anos, tá? Mas a lata tá boa. Tem que cuidar da laia, né? Mas tá na hora de cuidar. Inclusive, eu fiz mais só limpeza de pele, essas coisas assim, tá? Eu acho que eu vou melhorar um pouco mais essa questão. Mas a questão da pele é porque eu sempre tive uma carinha meio redondinha, assim, meio de menino. E agora que começou a ter uns traços, que eu tô com mais cara de homem, eu não quero colocar botox, não. Eu quero ficar mais... É um privilégio a gente envelhecer com saúde. Eu também acho. Pra começar a gente, né? Cara, você é artista. Entende? Aí, só concluindo. Aí eu peguei e fui pra essa área, assim. Pensei, eu vou focar um pouco mais no teatro também, vou desenvolver. E aí fiz filme espacial, fiz... Nossa amiga Patrícia, a gente fez um curta-metragem baseado no La Casa de Papel, que foi maravilhoso. Esse eu vi. E morri de rir, Eu cara. comecei fazendo um chamado Submundo, que é um filme que acontece debaixo do esgoto, sabe? Do submundo mesmo, aquele tipo tartaruga ninja e tal, sabe? Então, assim, eu tenho vários projetos disso aí. Aí eu pensei e falei, poxa, eu vou pedir estudar um pouco mais dessa área. Aí fui pra Federal, professora Rosa Berardo. Nossa, grandes beijos pra você, uma grande referência do cinema brasileiro, que eu posso dizer, cinema nacional, entendeu? E ela foi minha professora de fotografia na faculdade. E quando eu descobri que ela dava um curso na Escola de Artes da Federal, eu entrei no processo seletivo para o mestrado.
Olha que coisa agora. Entrei, fiz o projeto, fiz a prova, estudei espanhol, que eu nunca tinha estudado na vida, que você tem que fazer assim, uma língua, né? Inglês, isso seria impossível. Eu fiz espanhol, saí bem, tirei 9 da prova de espanhol, fui tudo bem. Aí eu confundi o dia da entrevista com o dia da entrega do resultado. O dia da entrevista, eu só tinha que ir lá e falar do meu projeto, uma coisa que eu criei, tava facinho, certo? Só que eu fui para fazer a entrevista no dia da entrega do resultado. Eu perdi, cara. Eu perdi. Eu já tinha passado em... Nossa, cara, eu vi que eu falei... Mas que pelo amor de Deus. Aí o que aconteceu? 2 anos depois, eu fui lá e fiz o processo tudo de novo. Fiz a entrevista no dia certo, eu sou bobo, ia cair 2 vezes e passei. Passei. Aí comecei a fazer o curso. Mas assim, eu achei totalmente diferente do que eu esperava. Eu queria um curso para produzir e o curso era mais voltado para docência. Acontece. Eu vou te falar que eu não consegui concluir. Não consegui. Eu tava com a cabeça cheia de ideias. Entrei no laboratório da Federal, tem até coisa de você fazer videogame. Cara, fantástico o laboratório de cinema deles. E eu fiquei pouco mais de 1 ano, eu não entrei uma vez pra fazer um trabalho no laboratório. Eu falei, não, quer saber agora? Por causa de um título, não quero. Deixei. Mas é uma paixão que eu tenho. E eu desenvolvi uma habilidade bacana. Então penso que a gente vai fazer um trabalho bacana demais. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Faz ideia nisso. Aliás, faz questão. Que show, cara. Pra mim é uma grande honra. Entendeu? O cara que treinou, o cara que o que eu aprendi com você, né, a parte que eu estudei foi de formação do ator. Então você tem um mérito desse desenvolvimento meu, cara. Agora eu vou te falar um negócio. Cara, é tão prazeroso quando eu chego num set, por exemplo, ou eu chego num espetáculo e aí eu descubro que o meu colega de cena, ou então que um dos meus colegas de cena foi um aluno meu. Cara, tem gente que fica travado, né? Nossa, eu já conversei com alguns amigos, cara, eu não gosto. Eu adoro. Entendi. Que honra. Totalmente. Quando eu vejo, já falo, quem é meu colega de cena? Foi meu aluno e tal. E jogar com aluno é muito bom, cara. E eles vêm com uma energia, essa moçada nova hoje, assim, é uma outra perspectiva, uma sede por conhecimento, por fazer a coisa, por fazer acontecer, que você fica chocado, é verdade. No meu tempo tinha, mas era mais guardado, né? Essa galera quer fazer arte, quer produzir, quer vender o trabalho, sabe? Quer dar aula, quer trabalhar o senso crítico. E hoje tem muita referência, né? Antes você ia estudar uma coisa, você tinha que procurar um livro, ir numa biblioteca, né? Foi difícil. Hoje você joga no Google ali, vocês têm as aulas, tem, né? Exato. Claro que é diferente do presencial. Eu, pra falar a verdade, eu odeio esse negócio de online. Também. Eu odeio. Mas se não for presencial, não tem estudo. Funciona, né? Eu tava acabando de falar, é a ação humana, e aí você vai falar da troca do olho no olho, da troca do jogo, da troca de energia. E aí, de repente, você vai fazer isso na câmera como? Tem, né, assim, com o outro do outro lado. Uma coisa é você tá com o outro aqui, a câmera aqui, mas outra coisa é você tá aqui e o outro tá... Não tem jeito, aí você tem um terceiro elemento, cara, e não funciona, cara, é muito ruim. A relação, ela fica cortada. Tem razão. Aí você não consegue sentir a troca de energia, você não consegue sentir o olho no olho, é muito complexo. A gente teve essa experiência na pandemia, foi uma forma de sobreviver. Mas não foi significativo, não. Foi complicado essa pandemia, mas teve muita gente que aprendeu lições extraordinárias, né, com a pandemia. Exato. Essa relação de aproximar, ou seja, ser obrigado a aproximar das pessoas, né? A pessoa vive tão distante, acorda cedo, vai para o trabalho, chega em casa, o outro já está, às vezes, dormindo. E aí, na pandemia, quando eles tiveram que ficar em casa e se reconhecerem, né? Eu acho que causou muito conflito, mas acho que teve muita coisa positiva também. Mas melhorou a vida também, né? Cara, passou a vida também. Foi muito louco, porque assim, você não sabia o que ia acontecer, você tava ali, aí ao mesmo tempo você podia pegar uma doença que você poderia morrer, não tinha surgido a vacina ainda. Então, assim, as pessoas estavam com medo de sair na rua, com medo de pegar, sabe? Com medo de deixar os entes queridos, assim, saírem, ter contato com os outros, então... E aí serviu para que a gente fizesse uma análise do quanto o nosso tempo é curto aqui na Terra, e ter essa noção de que você precisa aproveitar o seu tempo da melhor forma, com as pessoas que você gosta, fazendo o que você gosta, não dando ouvido para o outro, né? A gente falou muito da aprovação, saindo dessa questão da aprovação, então assim,
exatamente, fazendo aquilo que você gosta, aquilo que te faz bem, aquilo que te dá prazer, e aquilo que vai fazer com que você seja significativo no mundo. Com certeza. Poxa, Glenn, eu só tenho a te agradecer, cara. Pra mim foi fantástico você ter aceitado o meu convite, igual eu te falei. Esse início, hoje é o primeiro episódio, né, dessa temporada e pra mim foi um pontapé inicial com chuteira de ouro. Acho que eu não poderia ter pensado em alguém melhor, né, para começar esse projeto comigo aqui e eu espero que você tenha disponibilidade. Eu sei que você é muito ocupado, né, pra gente gravar outros podcasts como esse, tá? Mas eu só tenho que te agradecer, você é um cara maravilhoso. Ô, meu querido, Que eu te amo, cara. que bom. Vamos continuar essa troca. Você sabe que a recíproca é verdadeira. Eu que me sinto honrado de estar aqui hoje. Foi muito legal. Que delícia, cara, esse nosso bate-papo, essa nossa conversa aí. Cara, eu tô aberto para todos os convites, principalmente vindo de você. Então, assim, quando você quiser novamente, quando você achar que eu posso estar aqui de novo, me faça o convite que eu venho com o maior prazer, sem pesar às vezes. Cara. E você que assistiu o nosso podcast, ou que vai assistir, né, mesmo que não seja ao vivo, e gostou, puder dar uma força, curte, comenta, compartilha, que isso ajuda e incentiva a gente a estar fazendo um trabalho cada vez melhor. Um beijo no coração de vocês. Valeu!